Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Graça e paz, irmãos. Maravilha de Deus. Muito bom poder nos reunir essa noite, adorar, bendizer ao Senhor, aprender do Senhor. Amém? Abra comigo, por favor, Marcos 16. Eu quero ler os últimos versículos do Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 16. Mais um pouquinho. Do verso 17 em diante, tá bom? Marcos, capítulo 16, versículo 17 em diante. Podemos ler? Diz assim a Sagrada Escritura: Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aleluia. O Evangelho de Marcos, além de ser o menor, de ser o evangelho mais direto que nós encontramos, e alguns historiadores dizem que foi o primeiro a ser escrito, ele termina o evangelho falando sobre os sinais que acompanharão aqueles que creem. Amém, irmãos? Algo que precisa nos acompanhar, nós que cremos no Filho de Deus, são os sinais. A vida e a unção do Espírito Santo de Deus em nossa vida, ela é um sinal da nossa fé. Ela é aquilo que nos segue por causa daquilo que nós cremos. E o que me impressiona é que ele vai terminar o livro dizendo: e Jesus ia com eles. Amém? Cooperando com eles, confirmando a palavra através dos sinais. Então o sinal, ele é a confirmação de uma pessoa que crê e de uma pessoa que tem andado na presença de Deus. Amém, irmãos? Por isso creia no Senhor. Creia no Senhor. E os sinais nos acompanharão. Amém? Você crê nisso? Eu creio nisso, irmãos. E não precisamos forçar. Nós simplesmente oramos, pois quem faz é o próprio Deus. Vamos orar? Pai, nós te pedimos essa noite, que toda a unção do Teu Espírito, que habita em nós somos morada, nós somos habitação do Teu Espírito, Senhor. E pedimos que Ele se mova no meio de nós e através de nós, com todo o poder que há nele, para expulsar demônios, para curar enfermos, para nos livrar do mal. E oramos, ó Pai, para que a nossa fé esteja firmada no Senhor. Que possamos crer a cada dia, que as dificuldades não nos roubem a fé, mas sirvam de ferramenta para que a nossa fé cresça, amadureça e dê frutos de milagres, Senhor, frutos de autoridade pela vida do Senhor em nós. Por isso clamamos por todos os enfermos, clamamos por aqueles que têm sido aprisionados por espíritos imundos,
Clamamos por aqueles que estão longe dos teus caminhos, que eles conheçam o Senhor, que eles se voltem para o Senhor, que o amor do Senhor alcance seus corações e o fogo da tua presença os atraia, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós oramos, confiando naquele que tudo pode, naquele que confirma todas as coisas. O amém, diz o livro de Apocalipse. E nós cremos, Senhor, que tu estás assentado à direita do Pai, e como nosso advogado, Senhor, intercede por nós, e pelo teu Espírito ainda mais intercedendo em nosso interior, com gemidos inexprimíveis, Senhor. Oramos, Senhor, para que o Senhor se mova no meio de nós, e através de nós, que as nossas mãos sejam as tuas mãos, que os nossos pés sejam os teus pés, que a nossa boca, Senhor, seja a tua boca, que a nossa palavra seja a tua palavra, Senhor. Nós cremos e oramos grato a ti, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Amém. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Adorado, Senhor. Te adoramos, Senhor, a beleza da tua santidade. Nós louvamos a ti, Senhor, com tudo que é em nós. Te adoramos, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Tempo de dançar chegou, tempo de cantar chegou, tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja.
tua casa, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, e ele vem saltando sobre os montes, e ele vem saltando sobre os montes. Os seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia, Senhor, a tua igreja, incendeia, Senhor, a tua casa, vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar, incendiar, aleluia. Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, Senhor, de Ti, Senhor. Temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Tanta fome de Ti,
Nada mais satisfaz minha alma. 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 Nada mais satisfaz. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, 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 só Jesus. Amém. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, oferecendo tudo a Ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do Seu amor. Na tempestade ouvi Sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. Eis-me aqui,
prostrado outra vez, oferecendo tudo a ti, pela graça que me salvou. Eis-me aqui, no colo do seu amor. Na tempestade ouvi sua voz, pelo nome me chamou, pelo nome me chamou. São todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor e liberdade. Seus pensamentos alcançou. Aleluia. Seu amor me alcançou. O seu amor me alcançou. O seu amor
me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Te adoramos, Jesus. Te glorificamos na beleza da tua santidade, Pai. Te glorificamos na beleza da tua santidade, Senhor. Segundo os Coríntios 9:6, e isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Que você possa fazer a sua oferta com alegria nesse momento, para a glória de Deus. Fique à vontade para fazer isso. Seu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, seu amor me alcançou. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Pai, exaltado é o teu nome, Senhor, por cada oferta, pela fidelidade do teu povo, Senhor. Pedimos que o Senhor multiplique e abençoe cada um dos teus filhos que tem entendido e colocado em prática os princípios da tua palavra, Senhor. Que o Senhor sonda o nosso coração e nos conheça, possa receber a nossa oferta de toda a gratidão que há em nós. Com alegria nós semeamos no Senhor. E eu quero te agradecer. Para a glória do teu nome nós oramos, consagrando ao Senhor, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos esse final de semana nosso culto de celebração. No domingo, 18 horas. Sábado agora tem rede de jovens lá no sítio Peniel. Tá bom? Você que faz parte do setor vermelho, esteja lá 19h30. Vamos ter um momento muito abençoador para os jovens e adolescentes da igreja, agora neste sábado. Amém? Muito bem, muito bem. Agora em setembro, não perca na agenda, dia 11, nós teremos nosso culto de curso de intercessão, tá bom? Amém, irmãos? Eu prometi entregar hoje para os alunos do curso de Diaconia Apostila, mas eu não consegui concluir ainda, tá? Eu fui botar para o PDF como disse que ia fazer, e eu acabei mexendo um pouquinho mais na matéria. Não me contive, não mexer, tá bom? Mas creio que daqui para domingo eu entrego para os irmãos. Amém, queridos? Me perdoe não entregar hoje, tá? Mas o pastor vai lhe entregar, fique tranquilo. Aleluia. Muito bem, quero convidar a pastora Darliane para cá, vai ministrar a palavra essa noite. A pastora vai nos abençoar com a mensagem. Estenda a sua mão para cá para nós orarmos por ela. Senhor, nós oramos por tua filha, que ouviu o Senhor, e tem ouvido o Senhor, e pedimos que o Senhor, através dela, fale conosco, Senhor. Que ela possa compartilhar conosco tudo aquilo que ela ouviu da parte do Senhor. E nós, como teus filhos, recebemos, pois, é a tua palavra, Senhor. É a voz da pastora Darliane, mas é a tua palavra, Pai. Por isso eu te agradeço e oro abençoando a sua mente, seu corpo, sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz. Como é bom estarmos aqui, nesse lugar,
casa de oração. Não é isso? Casa de oração. E é maravilhoso, irmãos, nós podermos desfrutar da presença do Senhor nesse dia. Podermos desfrutar esse tempo juntos aqui para aprender aquilo que é de Deus. O Senhor todos os dias Ele nos ensina e isso é maravilhoso. Amém? Eu gosto muito de aprender, irmãos. Eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de escrever. Eu não sou a escritora da família, mas eu também gosto de escrever. Então, meu coração está sempre aberto para aprender algo novo de Deus. E eu espero que você também seja assim, que você também goste de aprender. Amém? Eu quero ler com você Gênesis. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis capítulo 6. Deus ministrou muito ao meu coração a respeito de algumas passagens do livro de Gênesis. E são histórias assim muito conhecidas, mas que todas as vezes que nós lemos e nós paramos para refletir sobre ela, Deus Ele nos ensina mais. E eu sei que você também vai aprender muito mais nessa noite junto comigo, assim como eu aprendi e tenho aprendido. Amém? Gênesis 6, e o versículo 5 diz assim: O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, eu sou grata a Ti, Jesus, pela Tua presença. Eu sou grata, Deus, ao Senhor pela Tua palavra que nos ensina todos os dias. E nesse lugar, Pai, nós queremos aprender um pouco mais, porque eu sei que é o Senhor quem irá nos ensinar. E o Teu Espírito, Senhor, vai nos fazer compreender as Tuas palavras, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está aqui, por cada família, Deus, que se dispôs a estar aqui nessa noite, Senhor. Nós queremos aprender. Ensina-nos, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto de Gênesis 6, o versículo 5, ele chamou muito a minha atenção, porque ele fala da corrupção da humanidade. O versículo 5 fala que o Senhor, Ele viu a perversidade do homem, que a perversidade do coração do homem, ela tinha aumentado. E que toda a inclinação do coração do homem, nessa época, no tempo de Noé, o desejo do coração deles estava inclinado para o mal. Estava inclinado para as coisas perversas. Não estava voltado para Deus, mas estava voltado para as coisas que não agradavam ao Senhor. As coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor diz, no final do versículo 5, no versículo 6, diz que o Senhor, Ele se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Quer dizer que o Senhor, Ele nos criou, nós fomos criados,
a imagem e a semelhança de Deus. Nós fomos criados para um determinado propósito, nós fomos criados para Deus. Todos nós, irmãos, todos nós fomos criados para o Senhor, para viver, para fazer a vontade dEle, para a glória dEle. E aí o Senhor olhou, observou a humanidade, observou os homens daquela época, e Ele viu que o coração deles era perverso. Estava voltado para as coisas ruins, para as coisas maus, para a maldade. Diz a palavra que a perversidade, ela estava aumentando no coração dos seres humanos, de todos. E os pensamentos deles, os desejos do coração deles, estava voltado para as coisas que não agradavam ao Senhor, para a maldade. O desejo do coração dele não estava voltado para os propósitos de Deus, mas estavam voltados para a maldade, inteiramente para o mal. E o desejo dos corações das pessoas estavam inclinados para isso. Não estavam voltados para o Senhor como deveria. Mas nós lemos no versículo 8, que fala que a Noé, porém o Senhor mostrou benevolência. No meio de todo aquele povo, no meio da humanidade, no meio onde existia tantas coisas ruins, tinha Noé. Deus olhou para Noé e mostrou benevolência para com a vida de Noé. As pessoas, irmãos, naquele tempo, eles viviam voltados para as coisas da carne, para as coisas que agradavam a carne deles, o desejo, os prazeres sexuais. Era para isso que eles estavam voltados. As pessoas, elas tinham um comportamento ruim. Eram pessoas perversas, pessoas que tinham um caráter ruim. Eles tinham uma tendência para as coisas ruins, para a maldade. E diz no versículo 5 que era sempre e somente para o mal. Eles não mudavam. Era continuamente isso. O coração voltado para as coisas ruins. O mal, ele não tinha controle. E as pessoas, elas eram facilmente corrompidas. Só que havia um homem que era diferente naquele lugar. Noé. Noé. Diz o versículo 10, 9, que Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Ele era diferente. Nós temos, irmãos, 2 exemplos de pessoas aqui. A Bíblia, ela nos retrata isso. De pessoas que seus corações estavam voltados para o mal, e de Noé, que era um homem justo, um homem íntegro, e que andava com Deus. Deus viu isso. Deus viu isso na vida de Noé. Porque naquele tempo, Noé, mesmo em meio à maldade, à perversidade, ele se manteve reto. Ele se manteve justo. Ele se manteve limpo naquele lugar. Ele era um homem justo, que tinha prazer na lei de Deus. E será, irmãos, que hoje é diferente? Não é diferente desse tempo. Deus, quando olha para nós, Ele vê os nossos corações. E se você for ligar a televisão, onde você vai ver notícia, você vai ver a tendência da maldade. São coisas que nós não conseguimos enxergar.
É difícil você ver uma notícia e não se abater com aquilo, porque os corações, eles estão voltados para o mal. Eles estão voltados para as coisas que não agradam a Deus. As coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós, nesse tempo, nós precisamos ser como Noé. Precisamos ser pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas que andem com Deus. Andem com Deus. E eu fiquei pensando nessa passagem, e eu fiquei imaginando o que Noé passou nesse tempo. Porque para todo lado onde ele olhava, existia maldade. As pessoas, os seus corações estavam distantes de Deus. Por isso que havia tanta maldade. Mas o coração de Noé não. O coração de Noé era reto. Era reto porque ele andava com Deus. Ele andava com Deus. Você consegue compreender isso, irmãos? A humanidade nesse tempo estava muito distante de Deus. Distante de Deus e dos seus ensinos. Muito distante. E Deus, Ele não nos criou para a maldade. Ele não criou o ser humano para a maldade. Ele criou o ser humano para Ele. Como eu falei ainda há pouco. Foi para Ele que Deus nos criou. Para vivermos para a sua vontade. Para vivermos para aquilo que Ele já preparou para cada um de nós. Mas nós lemos aqui que Deus, Ele se arrependeu de ter criado os seres humanos. Porque eles viviam de uma maneira que não agradava. Mas uma maneira que o desagradava. E Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos. Mas Noé, ele encontrou o favor do Senhor. Por ser quem ele era. Ele era um homem diferente, ele era um homem justo, íntegro. Ele andava com o Senhor, irmãos. E como isso é importante hoje em dia, nós andarmos com Deus. Não é para ser, irmãos, um andar da boca para fora, mas é no seu dia a dia. É você andar com Ele. Andar na direção que Ele dá para você, você caminhar com Ele. Caminhar com Deus. Mas quando Deus ele falou com Noé, Noé ele creu. Noé creu. Senão seria destruído Noé e a sua família. Hoje nós estamos num culto de família. E Deus, Ele procura em nosso meio pessoas que sejam como Noé. Que sejam justas, que sejam retas, que andem com Ele. Que se separem daquilo que pode nos contaminar. Para quê? Para salvarmos a nossa família. Porque, irmãos, se nós formos parar para pensar, Deus falou com Noé. Deus falou para Noé que era para ele construir uma arca. E que nessa arca era para ele colocar a família dele e os animais que ele mandaria. Só que Noé, ele precisou acreditar naquilo que Deus estava falando para ele. Será que se Noé não andasse com Deus, ele iria acreditar no que Deus falou para ele? Não. Ele não iria acreditar porque ele não teria um relacionamento com Deus. Por isso a importância de nós nos relacionarmos com Deus. Noé foi poupado e a sua família também, eles foram poupados. Amém? Deus poupou Noé. Deus foi bondoso com Noé, poupando a sua vida. Porque no meio de tanta maldade,
Noé e sua família, eles foram salvos. Amém. Glória a Deus por isso. Se Noé não andasse com Deus, ele seria destruído. Se Noé não andasse com Deus, não teria como ele saber que teria que construir uma arca, porque haveria um dilúvio. Se Noé não andasse com Deus, ele não iria crer no que Deus disse. Por isso que Noé ouviu a Deus e ele obedeceu a ordem que Deus deu para ele. Glória a Deus por isso, irmãos. Todos nós, irmãos, nós precisamos ser como Noé. Nessa época de Noé, ele foi diferente. E nós, nesse tempo, nós também precisamos ser diferentes. A nossa família, ela precisa ser diferente nessa sociedade. As pessoas precisam saber que nós temos um Deus através das nossas vidas, através do nosso modo de viver. Noé, ele teve que tomar uma atitude para que a sua família ela fosse salva. E conosco, irmãos, também não é diferente. Nós precisamos tomar uma atitude para que toda a nossa casa ela seja salva. Toda a nossa casa, não só nós. Eu tenho, irmãos, orado muito pela minha família. Porque eu moro distante deles, muito distante. E não tem como eu ter contato com eles. Eu acho que faz mais de anos que eu não vou no lugar onde eu nasci. Mas eu sempre oro, Senhor, eu sei que em cada lugar tem um filho teu. Envia alguém para falar do teu amor para eles. E quando eu for lá, eu também vou falar. Porque à distância, eles sabem quem eu sou. Mas eu me lembro muito bem que quando eu era criança, a minha avó ela não deixava a crente entrar no lugar onde nós morávamos. Quando vinham os crentes na rua, ela trancava a porta para que eles não entrassem lá. Para que nenhum de nós pudesse escutar da palavra de Deus. E eu fico me lembrando disso, que ela dizia que eram os crentes. Eu digo, poxa, hoje eu sou crente. Hoje eu creio em Deus, hoje eu conheço o Senhor, então eu vou poder entrar. Porque eu faço parte da família. Eu creio que eles não vão fechar a porta na minha cara. Mas eu fiquei pensando nisso em Noé. Em como ele foi diferente no tempo dele, irmãos. E nós também precisamos ser diferentes. Porque no meio de toda a maldade, nós temos que estar lá, a nossa luz. A luz que é Jesus em nós, ela precisa brilhar. Ela precisa brilhar. Essas pessoas que estavam com seus corações voltados para a maldade, é porque eles estavam distantes de Deus. Noé não. Noé estava próximo de Deus. O seu coração estava reto, era reto. E ele andava com Deus, irmãos. E como isso é importante. Como isso é importante. Noé, ele encontrou o favor de Deus, diz o versículo 7. Noé encontrou o favor do Senhor. E nós também precisamos encontrar o favor de Deus. Como eu posso encontrar o favor de Deus? Sendo reto. Sendo uma pessoa reta, íntegra, que anda com Deus. Todos nós precisamos. O Salmos 36 e o versículo 10 diz assim: estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Nós precisamos ser pessoas retas, pessoas justas, pessoas que andem com Deus. Pessoas onde os seus corações estejam em Deus,
estejam próximas ao Senhor. Não pessoas que seus corações estão distantes de Deus, enchendo com as coisas que não agradam ao Senhor, com coisas que não edificam. Para que você seja como Noé, um homem que se posicionou e que salvou toda a sua família. Nessa época, irmãos, todos morreram. Você sabe o final da história, todos morreram. E quantos têm morrido hoje, irmãos? Quantos têm morrido hoje? Eu fiquei pensando nesse texto, porque a Bíblia diz que Deus viu que Noé, ele era um homem justo e reto, ele andava com Deus. E que através dele toda a sua família foi salva. Deus não falou da esposa de Noé, Deus não falou dos filhos de Noé. Deus falou de Noé e a sua família foi salva. E nós também precisamos crer nisso, crer nessa palavra. Que Deus, Ele conta conosco, com a nossa vida, a sua vida, ela faz a diferença no meio da sua família. Se você quer que toda a sua família seja salva, irmãos, você precisa se posicionar em Deus. Se posicionar, mas para isso, você precisa querer que toda a sua família seja salva, não só você, não só os seus filhos, não só aqueles que estão perto, mas aqueles que também estão longe, porque eles são a sua família também. Amém. Esse é o meu desejo para minha família, irmãos. Esse é o meu desejo. Mas onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração hoje? Nas coisas de Deus? Elas precisam estar nas coisas de Deus. Precisamos andar com Deus lado a lado. Um coração, irmãos, onde Deus habita. As coisas do mundo não vão entrar. Não vão entrar. Então, por isso que nós precisamos buscar a Deus. E buscar ser como Noé. Justo, reto e andar com Deus. Ter comunhão com o Senhor. Plena comunhão com Ele. Plena comunhão. Amém? Uma lição, irmãos, que nós aprendemos com esses versículos é que muitas pessoas hoje, elas estão sendo destruídas pelo simples fato de que os seus corações, eles não estão retos diante de Deus. Muitas pessoas destruídas porque os seus corações estão distantes de Deus. O nosso coração, ele precisa estar em Deus. O nosso coração, ele precisa estar em conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quantas pessoas, elas têm sido destruídas porque elas estão distantes de Deus. Um dia até estavam perto do Senhor, mas à medida que os seus corações foram atraídas pelas coisas que não são de Deus, elas foram destruídas. Famílias destruídas. Na época de Noé, muitas famílias foram destruídas, irmãos. Muitos filhos, muitos futuros foram destruídos. Porque eles andavam longe de Deus. Mas o nosso coração não, ele precisa estar perto do Senhor. Estar perto da vontade dEle.
Mas como é que eu posso encontrar a bondade de Deus? Como é que eu posso encontrar o favor do Senhor? Nós falamos que é ser reto, ter um coração reto, mas também corrigindo o nosso coração. Corrigindo o nosso coração diante dele. Amém? O Salmo 119, versículo 11. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Eu amo esse versículo porque fala: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Como é que eu vou corrigir o meu coração diante dele? Guardando a palavra dele em nosso coração. Guardando no nosso coração, conhecendo. Porque quando nós conhecemos a lei do Senhor, a palavra dele, nós vamos saber distinguir o que é certo e o que é errado. Nós vamos saber que quando vier algo que é ruim para nós, nós vamos saber, não, eu não posso fazer isso, porque é o que a palavra diz. Então nós precisamos guardar a palavra dele em nosso coração. Guardar de fato, irmãos. Isso é um fato. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Não tem como você saber a vontade de Deus para a sua vida se você não conhecer a palavra dele. Não tem como você aplicar a palavra à sua vida se você não conhecê-la. Eu sempre falo para as crianças que nós precisamos conhecer a palavra, guardar no coração e se lembrar dela. É o que diz Provérbios. Como é que você vai lembrar de algo que você não conhece? Mas se ela estiver guardada no seu coração, se você conhecê-la, você vai poder se lembrar dela. Então nós precisamos corrigir o nosso coração diante de Deus. Corrigir. Ter o nosso coração voltado para as coisas do Senhor. O nosso coração, irmãos, ele não pode estar cheio de maldade, de violência. Qual é a postura do nosso coração? Você pode dizer, pastora, o meu coração ele não tem maldade. O meu coração ele não é cheio de maldade. Mas aonde está o seu coração? Para onde o nosso coração ele tem se inclinado? Será que o nosso coração ele tem se inclinado para as coisas que são de Deus? Isso é importante nós sabermos. Para onde o nosso coração ele tem se inclinado? Será que nós temos desejado as coisas que são de Deus? Será que nós temos desejado crescer espiritualmente em Deus? Ou você pensa apenas em ficar sentado nessa cadeira e não fazer nada, mas para onde o nosso coração ele tem se inclinado? Noé, ele era um homem que era justo. Ele ouviu a Deus e ele obedeceu a sua vontade, porque o coração dele estava em Deus. Ele tinha um coração reto. Era um homem que andava com Deus. Ele andava com Deus, irmãos. Nós precisamos prestar atenção em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossas atitudes. Porque as nossas atitudes vão mostrar para onde o nosso coração ele está inclinado. O coração de Noé estava inclinado para Deus, por isso que ele ouviu Deus falar, olha Noé, constrói uma arca. Ele deu a medida exata, porque ele andava com Deus.
Se você não andar com Deus, você não vai saber para onde você tem que ir. Você não vai saber o que você precisa fazer. Nós precisamos, irmãos. Nós não podemos ser destruídos porque não conhecemos o Senhor. Tantas famílias foram destruídas porque não conheciam a Deus. Porque seus corações estavam cheios de maldade, cheios de perversidade. O desejo que eles tinham no coração não era das coisas de Deus, mas das coisas que distanciavam eles de Deus. Nós não podemos ser assim. Não podemos, irmãos. Ou você quer ser destruído? Eu creio que não. Eu não quero. Eu não quero que a minha família seja destruída. Não quero. Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Eu posso não saber quem é você, mas Ele sabe quem é você. Ele sabe para onde o seu coração está inclinado. Ele sabe que o nosso coração possa estar inclinado para as coisas de Deus. Amém? Que assim seja. Seja o que for que você faça, procure ter um coração reto diante do Senhor. E você colherá vida em vez de destruição. Isso é fato, irmãos. Isso é fato. Quantas e quantas famílias têm sido destruídas? Muitas. Muitas famílias. Não é o que Deus quer. Não é o desejo de Deus. Porque quando alguém se une a outra pessoa, é até que a morte os separe. Aconteça o que acontecer, é até que a morte os separe. Nós temos acesso ao perdão, nós temos acesso ao arrependimento, mas muitos não têm entendido isso, e suas famílias têm sido destruídas. Pessoas têm sido destruídas, porque os seus corações estão inclinados para as coisas que não agradam ao Senhor. E não é o que Deus quer. Não é o que Deus quer, irmãos. Noé, por andar com Deus, pela postura de Noé, ele e a sua família, eles foram salvos. Eles foram salvos por causa da postura dele, da postura desse homem que andava com Deus e que é um exemplo para nós. Nós temos aqui 2 exemplos. Exemplos e as consequências. Uns foram destruídos e outros não. Então nós temos 2 exemplos. Nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa vida. Nós podemos escolher o que nós queremos para a nossa família. Para a nossa família. Eu lendo essa passagem, eu me lembrei muito da minha infância. Do lugar de onde eu vim. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que não era para eu ser nada hoje, porque do lugar de onde eu vim, eu acho que não sairia algo bom. Não sairia, irmãos. E eu fiquei me lembrando da minha avó, que sempre levava a palavra para nós e que ela fez grandes sacrifícios pelas nossas vidas, para que nós pudéssemos conhecer o Senhor. E eu fiquei pensando, Deus só conta com uma pessoa em uma família. Se tiver alguém justo e reto que ande com Deus, toda aquela família vai ser salva. Toda. E nós temos que desejar isso. Amém? Nós temos que desejar isso.
Não desejar apenas que a sua família seja salva, mas que todas as famílias sejam salvas. Que o nosso coração, irmãos, ele possa ser reto diante de Deus. Reto. Que realmente os desejos do nosso coração sejam para as coisas que agradam a Deus. Para as coisas que agradam o Senhor. Porque uma pessoa que anda distante de Deus, uma pessoa que o seu coração está longe de Deus, o que ela vai atrair? Ela vai atrair destruição. Destruição. Destruição para a sua vida. Destruição espiritual. Destruição para a sua comunhão com Deus. Seus relacionamentos. Destruição no casamento, destruição na sua família, destruição no seu futuro. E o nosso coração, ele precisa estar voltado sim para o Senhor. Quando o nosso coração, ele está distante de Deus, nós não conseguimos ver o nosso futuro, irmãos. Não conseguimos. Porque isso é roubado de nós. Mas quando o nosso coração ele está perto de Deus, o Senhor ele vai falar conosco continuamente e Ele vai dar direção para você. Para cada passo que você der, Ele vai dar direção para você. Assim como Ele deu para Noé, porque se Noé não tivesse escutado a Deus, ele também teria sido destruído com a sua família. Mas como ele ouviu a Deus, ele não foi destruído. E nós precisamos parar para ouvir a Deus. Ouvi-lo e saber qual é a vontade dEle. Qual é a vontade dEle para a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Qual é a vontade dEle para a sua vida? Eu tenho certeza que não é a destruição, irmãos. Eu tenho certeza. Tenho certeza disso. Noé entrou com sua família e os animais na arca. Passaram aqueles 40 dias ali, naquele lugar, dependendo totalmente de Deus. Mas todos foram salvos. Toda a humanidade que estava corrompida, que estava voltada para as coisas do mundo, eles foram destruídos. E quando Deus ele olha para nós, e olha para dentro de nós, para o nosso coração, Ele sabe quem nós somos de fato. As nossas atitudes revelam a inclinação do nosso coração. E o meu pedido para você nessa noite é que o seu coração se incline para as coisas de Deus. Se incline para a vontade de Deus. Faça sacrifícios pela sua família. Sacrifícios, irmãos. Se sacrifique para que eles sejam salvos, para que eles não sejam destruídos. Muitas vezes as pessoas nos chamam de chatos, por só falarmos de Deus, mas eu quero dizer para você, não pare de falar. Não pare de falar de Deus. Não pare de tentar salvar a sua família. Amém? Que o nosso coração ele possa estar reto diante de Deus. Deus ele procura os Noés, os verdadeiros Noés. Homens justos, homens retos, homens que andem com Ele, homens que têm plena comunhão com Deus, homens que seus corações estejam inclinados para Ele, para a vontade dEle, que é perfeita e que é agradável. Amém? Amém? Tem alguém dormindo aí? Não, vamos orar?
Quero que você fique de pé. Quero orar por nós. É importante nós termos um coração reto. Um coração reto diante de Deus. E quando o Senhor olhar para nós, Ele encontre corações retos. Homens e mulheres que tenham corações retos. Amém? Vamos orar? Ore por seu coração. Ore pela sua vida. Ore por aquilo que Deus falou com você. Que você encontre o favor do Senhor. Todos os dias, irmãos. Que possamos encontrar o favor de Deus. Ore. Ore pelo seu coração, ore pela sua família. Diga, Senhor, eu não vou desistir da minha família. Eu vou lutar pela minha família. Aqueles que moram tão distantes de mim, eu vou orar por eles para que o Senhor os alcance. Porque a salvação não é só para nós, mas é para toda a nossa família. Mas se Deus encontrar em nós pessoas que tenham um coração reto, voltados para Ele, que andem com Ele, Ele vai salvar toda a sua família, por causa da sua postura, por causa da conduta do seu coração. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, em Tua vontade para as nossas vidas. Eu creio. Abre os nossos olhos, Jesus. Aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Jesus. Nos faz acreditar que tudo é possível ao que crer. E nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a andarmos todos os dias lado a lado contigo. Lado a lado contigo, Senhor. Somente Teu, meu coração é Teu, Senhor, somente Teu, e tudo que há em mim é Teu, Senhor, somente Teu. Tu encheste os meus lábios com Teu louvor e o meu coração com Teu amor. Tudo que há em mim quer Te adorar. Em minha boca um novo cântico surgiu. Santo, 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 meu coração é Teu, somente Teu. Santo, 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 e o meu coração é Teu, somente Teu. Senhor, nós Te agradecemos nesse lugar, Jesus. Eu Te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. E o Senhor cada dia mais tem se revelado ao nosso coração. Eu sou grata a Ti, Jesus, porque o Senhor tem falado tanto conosco, Pai. E que o Senhor continue a falar e nos ensinar. Nós não queremos, Senhor, ser destruídos,
Mas nós queremos, Pai, ter vida em Ti. Que a nossa família, Pai, tenha vida em Ti. Que o nosso coração esteja voltado para Ti, Jesus. Como diz, Senhor, em Oséias, o povo lhe padece por falta de conhecimento. Nós não queremos, Pai, morrer por não conhecer o Senhor, por não ouvir a Tua voz, Jesus. Mas nós queremos ter vida. Nós queremos, Pai, ser poupado. Assim como Noé e sua família foi poupado, nós também queremos ser poupados. Por causa, Senhor, da nossa postura, por causa, Senhor, da nossa conduta. Eu sei, Senhor, que muito mais o Senhor tem a fazer através, Pai, de cada filho Teu que está aqui nesse lugar, Jesus. Porque foi o Senhor quem nos chamou. O Senhor nos separou para um determinado propósito, Pai. E eu creio que a Tua vontade ela vai se cumprir na vida, Senhor, de cada filho Teu que crê em Ti, que crê, Senhor, em Tua vontade, que crê, Senhor, em Tuas promessas. Senhor, nós queremos continuar a andar contigo, assim como Noé andou com o Senhor. Nós queremos andar lado a lado contigo, e que o nosso coração esteja inclinado para as coisas que vêm de Ti, para as coisas que vêm do Senhor. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Eu oro por cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Que seus corações, Pai, possam se inclinar para Ti. Que o Senhor possa se revelar cada dia mais a eles, Pai. Aumenta a fé dos Teus filhos. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Quando o Senhor falar conosco, nós queremos obedecer. Assim como Noé obedeceu, nós também queremos obedecer para salvarmos a nossa família. Para salvarmos a nossa família. Para salvarmos, Senhor, a nossa geração, os nossos filhos, os nossos netos, Pai. Eu creio, Senhor, em Tuas promessas. Eu creio, Senhor, em Tuas palavras. Eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor. Eu Te agradeço nesse lugar. E eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Exaltado é Teu nome. Aleluias. Aleluia. Vamos orar encerrando. Quero abençoar a sua vida. Pai, eu oro pelo Teu povo, Senhor. Dispensa a Tua igreja na Tua paz. Nos esconde do homem mau, Senhor. Nos esconde daquele que intenta maldade contra as nossas vidas. Que os Teus anjos não permitam que nossos pés venham a tropeçar, mas que possamos prosseguir com o coração reto, íntegro, com os nossos olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé. Que a nossa vontade esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor. Guarda Teu povo, guarda, Senhor, a Tua igreja, guarda aqueles que não vieram essa noite. Se há enfermidade, que o Senhor cure, que o Senhor tire todo o atrapalho, Senhor, para que a Tua igreja esteja reunida, ouvindo e aprendendo com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe sua vida, boa noite.